Olá para vocês que nos acompanham. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar em histórias que um andarilho ou naquelas estradas antigas da Idade Média, onde os comerciantes iam de um vilarejo, de uma cidade para outra, aquelas estradas de terra onde se andava de carroças, né? Tinham aqueles que peregrinavam. Naquelas estradas, desde aquela época, às vezes era razoavelmente comum as pessoas avistarem um pequeno amontoado de pedras com, às vezes, uma imagem ou algo do tipo sobre elas. Esse costume, muitas vezes, deu origem a igrejas, a catedrais, que nasceram daquele pequeno monte de pedras ali. É o caso, por exemplo, na Argentina, de Luján. Luján, uma cidade próxima a Buenos Aires, que começou a catedral dessa maneira. Estavam transportando, como conta a história, uma imagem de Nossa Senhora, e essa imagem não saía daquele lugar. Era como se a carroça que levasse essa imagem não quisesse sair dali, ou não pudesse, e aí perceberam que tinha relação com aquela pequena imagem de Nossa Senhora que tinha vindo da Espanha. E naquele momento fizeram o quê? Retiraram a imagem e colocaram ela exatamente onde a carroça estava, como se eles tivessem entendido que aquilo era um sinal de que aquela imagem deveria ficar por ali. Já aconteceu de outras formas. Existem, por exemplo, aqui no litoral de São Paulo, uma cidade chamada Iguape, uma cidade muito antiga, que veio pelas correntes do mar uma imagem e que foi encontrada na praia e foi colocada de uma determinada maneira, na areia, e que à noite, de manhã, aquela imagem tinha se deslocado e tinha se colocado de uma outra posição. Então, essa ideia, que na verdade é algo que ao longo da história da vida humana acontece, de você ver aquele pequeno monte amontoado de pedras, e como por exemplo uma imagem como a de Nossa Senhora de Luján, que foi colocada sobre as pedras, tem muito a ver com um símbolo que é o tótem. O tótem, ele é como se fosse uma torre de energia. O tótem, entre outros aspectos, ele representa dons, qualidades, a capacidade que a pessoa tem como poderes, como recursos. E esses dons são ali representados através daquela construção, que muitas vezes é feito, como eu falei para vocês, através de um apanhado ou um amontoado de pedras, né? Então, o tótem, que era comum nos índios norte-americanos, né? Ele tem essa representação de força, de poder, e ele tem muito a ver com nós também, como pessoas, como seres humanos. Então, essa questão da imagem de manhã estar diferente, que foi o que aconteceu aqui em Iguape, ela foi colocada na areia de numa determinada posição. E quando de manhã voltaram, aquela imagem tinha, não se sabe como, mudado a posição dela. Porque o tótem também tem muito a ligação com essa condição da verdadeira posição que aquela torre precisa ocupar. Isso tem, como eu falei a vocês, muito a ver conosco, porque é como se nós tivéssemos a oportunidade, a condição, e pudéssemos desenvolver a sensibilidade para aprendermos a posição e a condição de nos colocarmos diante das energias e das vibrações. Então, nos índios norte-americanos, quando eles faziam aqueles totens e colocavam aquilo na tribo, aquilo era feito baseado, como as pirâmides, baseado num posicionamento adequado, porque aquilo é uma torre de energia, aonde representa o poder, a força, e ali ficaria ligado ao que as energias e a Terra vai trocar com aquela imagem, com aquele pilar, não é? E se a gente pensar um pouquinho, é como se fosse do sul, a parte sul, a Terra, aquilo que vem da energia
telúrica daquilo que vem de baixo, né? O norte, a parte superior, aonde vêm as energias, as forças e as emanações do cosmos, do universo, né? E isso também tem a ver com os nossos chakras, né? A leste é o portal, é onde as coisas começam, onde as coisas iniciam, é a maneira pela qual as situações se desencadeiam, elas começam a surgir, a se movimentar na nossa vida. E a oeste é o rumo, é a maneira pela qual eu vou atuar sobre estas forças que vêm através do portal. Então, os totens, eles representam não só um pilar de força, de energia, mas eles representam também um ponto onde a tribo, por exemplo, ou a igreja, ou a catedral, é construída, se desenvolve em torno daquilo, porque aquilo é o ponto central, aonde, a partir dali, toda a construção, ou todo o vilarejo, ou toda a tribo será organizada. E nós, como seres humanos, também temos isso. Então, muitas vezes, quando você estiver em condição de permanecer em silêncio, ou quando você estiver num momento de paz, numa montanha, numa praia ou numa mata, você pode tentar se situar a partir desse posicionamento pessoal. Você pode sentir de que maneira você deve se colocar ali, é uma intuição, é um sentimento, para que você possa desfrutar daquele ambiente de uma maneira muito mais vigorosa e intensa, aonde você está trabalhando justamente com o norte, o sul, o leste e o oeste, como eu falei. Então, em alguns filmes vocês vão ver isso, ou em alguns livros, principalmente, como eu falei para vocês, de Idade Média, aonde aquele pequeno amontoado de pedras era a origem de algo, e depois ali vai, até se construir uma igreja, uma catedral. É como se fosse o início de muitas construções místicas, de muitas construções religiosas, e a posição que aquelas construções, a maneira que elas são ali construídas, que ela é desenvolvida no plano concreto, no plano físico, tem muito a ver com essa troca de os elementos, os pontos, norte e sul, leste e oeste. Então, totens ou símbolos similares a estes, né, como amontoados de pedras e tudo mais, eles são um ponto de troca de energia muito potente, muito poderosa. E nós também. Então, caso possam, tentem se colocar de uma maneira diante de lugares, principalmente onde a energia vibra, pulsa de uma maneira mais intensa, para que esta troca se dê da maneira mais positiva possível com o seu íntimo. Por fim, eu queria colocar aqui um pensamento que eu acho que tenha muito a ver com essa busca de um posicionamento frente à vida. Essa busca de nós cada vez mais tentarmos uma colocação de sintonia com as energias, com o astral. Esse pensamento, eu, há muitos anos atrás, numa feira, numa viagem, comprei um livro antigo. E quando eu cheguei em casa de viagem, eu fui começar a ler o livro, e no meio das páginas havia uma folha e esse pensamento escrito à mão. Eu não sei a origem disso, mas eu trago comigo desde então há muitos anos. E é um pensamento que eu acho que finaliza essa colocação a respeito do posicionamento como as pirâmides, como nós deveremos prestar atenção ou termos, né, inspirados em totens, em catedrais e tudo mais. O pensamento diz o seguinte: não negligencie sua responsabilidade. Esteja intensamente vivo naquilo que faz e faça sempre o que é humanamente possível. Ao mesmo tempo, não crie tensões. Procure permanecer sem frustrações. Confie e permita o seu fazer tornar-se uma prece, sem apego ao resultado. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por me ouvir.